Boa noite. Vamos começar mais uma live com Erlanger. Como todos já devem ter percebido que sou eu mesmo. O convidado de hoje é o ex-governador de Brasília, ex-senador, ex-reitor da ONB. Eu conheci ele em Brasília, ele era reitor, e ele estava preparando um seminário que era algo como o que fazer se o Brasil der certo. Todo mundo achava que o Brasil não ia dar certo, não estava se preparando para isso. Ele acaba de lançar um livro, O que Falhamos. Eu prefiro o título em inglês, é Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Na verdade, eu até acho que é Como a Esquerda Elegeu a Extrema-Direita nesse país. E faz uma coisa que acho que eu tenho tratado em várias entrevistas com lideranças do setor à esquerda, faz uma autocrítica, que acho que todos nós sabemos que o Bolsonaro tem força própria, mas a eleição dele, de certa forma... Opa, entrou aqui. Lá vou eu com o meu dedo. Se solicitar para entrar, facilita aqui minha vida. Vou ter que chamar a Carolina. Eu não sei o que acontece. Às vezes vai... Você pode solicitar para entrar, que facilita. Mas eu estava falando que é inacreditável como os partidos de esquerda... Carolina! Como os partidos de esquerda não conseguem. Cristóvão, você pode solicitar para entrar, que aí é mais fácil. Não sei o que acontece, não é um dedo tão grande assim. Ai, ai. Vamos lá. Não. Cristóvão, se você solicitar... Silvia, o Arque, eu vou fazer a pergunta, tá? Vou fazer a pergunta que você pediu. Se ele entrar, vai acabar entrando. Aqui, Carolina. Ai, caramba. É o meu dedo mesmo. Mas não? Aí. Não, calma. Vem cá, vem cá. O último botão, pai. Ele já entrou? Não, tem que clicar. Agora, pronto. Vou te mostrar. Vem cá, Carol. Não. Fugiu. Vai entrar. Hoje é tecnologia, tudo caseiro. Ô, Cristóvão, entrou. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tenho um problema no meu dedo que na era digital, meu dedo não funciona. Estou ouvindo muito bem você. Bom, eu estava recuperando aqui, que eu te conheci, você ainda era não, que eu acho que um cargo maravilhoso, reitor da UNB, e você estava com um seminário, me lembro da primeira conversa, assim, o que nós vamos fazer? O seminário é assim, se o Brasil vier dar certo, que estava todo mundo pensando no desastre, e se der certo, o que faz? Depois, governador, senador, candidato a presidente. Na verdade, o motivo da nossa live é que eu estava falando antes, como cidadão, eu diria que não estou no campo da direita, eu acho inacreditável como os partidos de esquerda, a gente chama de esquerda hoje genericamente, quem é democrata progressista, não faz autocrítica. Então, eu quero passar, na verdade, todos os tópicos do teu livro que eu achei muito interessante. Mas o público fez uma pergunta que eu nem ia tratar disso, mas assim, você foi golpista no voto do impeachment da Dilma? Não, eu votei pelo impeachment. Como, aliás, todos os petistas votaram no caso do Collor. Uhum. Nenhum deles se considera golpista no impeachment do Collor. O impeachment do Collor, o impeachment da Dilma, os dois seguiram o mesmo ritual. Então, golpista não é. Agora, podem criticar. Eu votei com a minha consciência. Politicamente, pode ter sido até um erro. Perdi a eleição, minhas netas passaram a ser agredidas com 9 anos de idade e 4. Perdi prestígio internacional, porque lá fora realmente pegou a narrativa do golpe. Então, você pode dizer, politicamente foi um erro, mas moralmente não.
eu votei coerente com o que eu disse durante algum tempo. 2 anos antes do impeachment, eu dizia: a presidente Dilma está cometendo crime de responsabilidade. Fiz uma audiência pública no Senado, escrevi o relatório dessa comissão dizendo: existe crime de responsabilidade. E eu creio que um dos maiores erros da esquerda é ter apoiado ao longo de décadas a elite brasileira, como se chamava a burguesia brasileira, a ser irresponsável fiscalmente. Por isso que eu votei no teto e defendo o tal do teto de gastos. Porque, ao aprisionar os políticos no limite de gastos, nós libertamos a política. O Brasil se acostumou de que o tesouro público é um chapéu de mágico. Você tira dali tudo o que você quer. Resultado, não existe luta de classe, não existe disputa orçamentária. Veja como essa renda cidadã, ninguém está discutindo ela, está discutindo de onde vem o dinheiro. Isso é ótimo. Se fosse 10 anos atrás, ninguém discutia de onde vem o dinheiro. Tinha uma partida do orçamento que era receitas que poderão acontecer. Tinha um item assim, porque viria ou emitindo título ou emitindo moeda, e o povo pagava com a inflação. Então, eu disse que havia irresponsabilidade fiscal, que a presidente ia lançar o Brasil em recessão, desemprego. Eu não podia, por comodismo, por medo das pressões, por medo de ser chamado de golpista, naquela época, titubear e votar contra o impeachment. Eu votei certo, mesmo que tenha pago um preço que era capaz de hoje eu não ter a coragem, viu? Porque quem está ficando velho vai ficando medroso. Mas, felizmente, então, foi na hora que eu ainda tinha coragem. Então, agora o golpismo é a narrativa. Aliás, entrando no livro, um dos 24 erros que eu acho da esquerda, eu, aliás, chamo de ex-esquerda, com X, em vez de S, eu acho que um dos erros foi acreditar nas narrativas publicitárias que inventaram. Não antecipe o livro, que eu vou passar ele todo aí. Tá? Então, passaram a acreditar na ideia, na narrativa que é golpe. É uma bela publicidade chamar de golpe. E dizer que o do Collor não foi golpe. E agora do governador do Rio não vai ser golpe. Agora da Dilma foi golpe. Narrativa publicitária, inteligente. Pior é que eles acreditam. Se não acreditassem, tudo bem. Era só uma publicidade. Mas quando você passa a acreditar na publicidade que você cria, aí você deixa de pensar direito. Cristóvão, eu já sei a história, você foi chamado para Oxford, não foi? Para falar sobre foi Oxford, né? Foi, logo depois. Para falar sobre a eleição do Bolsonaro, aí você decidiu que não. Você ia falar sobre o que a esquerda... Eu prefiro o título em inglês, como a esquerda elegeu a direita no Brasil, eu ainda diria a extrema direita. Logo no início do livro você fala a nova geração de democratas progressistas que está nascendo na vida política brasileira. Onde é que está essa nova geração? Quem são essas pessoas? Não, tem uns garotos e garotas que têm, por exemplo, essa Tabata Amaral. Ela faz parte de um grupo... São 3 características: democrata, progressista e responsável. Responsável com o meio ambiente, responsável com as finanças, com o Tesouro Nacional, responsável com a busca de igualdade. Isso é questão de responsabilidade. Não é mais uma questão de moral. Querer distribuir renda no Brasil não é mais uma questão moral. É uma questão de responsabilidade. Senão explode tudo. A Tabata, o Pedro Cunha Lima, do PSDB na Paraíba, o João Campos, eu acho que faz parte disso, não era nem bom falar porque é candidato. Então parece que eu estou defendendo. Não, isso é outra coisa. Prefeito é outra coisa. Então, tem um grupo de jovens, a meu ver, que tem essas 3 características. São democratas, são progressistas e são responsáveis. Aí eu dediquei o livro a eles, sem citar os nomes. Até porque citar nome é complicado, né? Porque amanhã eles já mudam. Vamos passar pelos capítulos, aí se a gente tiver tempo, eu queria aproveitar um pouco mais. Mas só um detalhe. Mas eu queria tocar nessa ideia aí que você falou do convite. Em dezembro, logo depois da eleição do
do Bolsonaro, o Centro Latino-Americano de Oxford me chamou para fazer um palestra sobre por que Bolsonaro ganhou. Eu aí disse, não vou. Agora, se quiserem que eu vá dizer porque é que nós perdemos, aí eu vou. E fui, fiz a palestra, acho que em janeiro ou fevereiro, e fui trabalhando a ideia até que virou o livro. No ano seguinte, eu já lancei o livro em Oxford. E aí lancei o livro em inglês. E, de fato, o título em inglês ficou melhor. Porque é como a esquerda elegeu a direita. E é um fenômeno mundial hoje. Hein? Tem muitos países que isso está acontecendo. Os erros das forças progressistas terminam levando alternativas de direita. Eu quero dizer, mais ainda, antes de entrar nos detalhes do livro, que uma das coisas que me despertou para isso foi durante a campanha minha para senador, a que eu perdi. Eu estava na frente em todas as pesquisas, até porque, modéstia à parte, eu tinha sido um senador muito bom em número de leis sancionadas, em participação, em tudo. Na responsabilidade do uso, de não uso daquelas mordomias todas, eu estava muito bem. Mas numa das corpo a corpo, eu estava numa cidade chamada Taguatinga, e tinha um homem de uns 45 anos, e ele olha para mim, aí eu vou lá cumprimentá-lo, né, pedir o voto. E ele diz, fechado, não, sem ar de simpatia, você é um dos melhores candidatos, se não o melhor. Aí eu já fiquei todo satisfeito. Né? Disse, muito obrigado, mas ajude. Aí a campanha parece bem, mas não está. Ele disse, mas eu não vou votar em você. Um silêncio e diz, quase que eu não sei nem se eu cheguei a dizer, mas no fundo era, mas eu não sei onde que eu era o melhor. Mas antes que eu falasse, ele disse, eu não quero bom nem melhor, eu quero outro. Você já está aí há muito tempo. O pior é que ele tinha razão. Estava na hora mesmo de mudar. Uma das grandes vantagens da democracia é a alternância. A alternância é boa, mesmo quando você erra do ponto de vista da pessoa que você vota. Faz parte do processo. Essa tragédia chamada Bolsonaro faz parte do processo brasileiro de perceber os erros dos outros, eu até criei o termo outrismo, descobrir isso e aprender. O triste é que nós não estamos aprendendo. Nós não estamos aprendendo por 3 razões. Não estamos fazendo autocrítica, não estão pedindo desculpas ao povo pelos erros de 26 anos no poder, de Itamar Temer, 13 dos quais o PT, e nem estamos formulando uma alternativa nova que atraia a opinião pública, que atraia o eleitor. Não estamos. E, finalmente, até mais um, e nem nos unindo. Então, parece que não foi ainda agora que a gente aprendeu o recado que o eleitor nos deu. Vamos passar pelo livro. Eu separei pelos capítulos. Não mudamos o rumo civilizatório além do marco legal da democracia. Aí eu já emendo. Segundo o Democracia Matrix, que é um instituto de uma universidade alemã, nós estamos num processo de desdemocratização. Nada explica o que você quis dizer com o rumo civilizatório se você acha que a gente está se desdemocratizando. Primeiro, esse lado do desdemocratização. Muita gente fala que a democracia está ficando frágil. Eu acho que é mais grave. Ela está ficando esgotada. A democracia, por exemplo, ela é nacional. Não existe uma democracia mundial. Mas os problemas já são mundiais. O aquecimento global é um problema mundial. E a gente vai ter que resolver com uma política democrática nacional. O eleitor não vai votar pelo equilíbrio ecológico. Ele vai querer mais carro, ele vai querer mais consumo. Nós não percebemos que o eleitor é imediatista. E o processo agora de decisões repercutem por décadas. Nós não percebemos que com a inteligência artificial, e tem um bom livro sobre isso, que são os engenheiros do caos, que com a inteligência artificial, o candidato podendo falar cada eleitor no telefone celular dele e dizer para uma coisa, para outra coisa, para outra coisa, ele pode pegar o voto de todos com um discurso contraditório. Antes não dava, porque você lia no jornal, todo mundo lia a mesma coisa. Então, hoje, a democracia com a inteligência artificial, com a globalização, com os fenômenos globais, migração.
O problema migratório é um problema do mundo, mas cada país vai querer defender o seu. Então, nós temos que trabalhar para inventar algo que faz com que a democracia, que foi criada para a cidade grega, que foi possível adaptar para as nações, os estados nacionais, que agora deu um salto para o mundo da globalização, da robótica, da inteligência artificial, da crise ambiental, dos limites ao crescimento, todos esses elementos de uma tragédia que pode acontecer na civilização. A democracia não está preparada para enfrentar os problemas da catástrofe civilizatória. O item 2, mas assim, eu sempre, quando falo isso, eu não vou comentar, senão a gente vai passar o livro. Quer dizer, a gente vive isso num país com 3% de analfabetos, 40% de analfabetos funcionais e estão preocupados com inteligência artificial. Mas vamos para o item 2, que acho que é por aí. Descompasso do progresso mundial. Aí eu já pergunto, como é que você pode acompanhar o progresso mundial, um país que vende insumo, vende alumínio para depois comprar produto industrializado? O que você quis dizer com esse descompasso? Isso quer dizer que o Brasil ficou para trás. Nós estamos para trás, porque nós não entendemos que hoje a base da eficiência econômica e da justiça social é a educação. A esquerda continua sendo economicista, continua ainda sendo do chão de fábrica. Ainda está na cabeça. Não percebeu que hoje quem faz um país rico é a eficiência da produtividade, da inovação, e que isso vem da educação. E nem percebeu que a distribuição de renda não vem mais entre lucro e salário por determinação. Se você não distribui renda de helicóptero soltando dinheiro, não é no guichê do banco que distribui renda, é na banca da escola. É oferecendo a mesma chance a cada um de desenvolver o seu talento e, a partir daí, conseguir, com seu mérito, uma renda maior. Ao mesmo tempo, o que eu defendo é que o Estado precisa criar não mais a ideia da igualdade do socialismo, que não funciona. E não é justo a igualdade sem respeitar o mérito. Imagine se todo jogador de futebol ganhasse o mesmo. Não, a gente aceita que o mérito no futebol permite. Tem que permitir em tudo. Agora, a chance que todo mundo tem que ter. Como no futebol, né? O futebol, quem chega na seleção é porque teve mérito, que a bola é redonda para todos. Não tem bola quadrada para rico. Felizmente não pensaram nisso ainda. A bola é redonda para todos, as regras são as mesmas, os melhores chegam lá. Nós não redondeamos ainda a escola. E aí foi o grande erro, a meu ver, do presidente Lula, sobretudo, mas também do Fernando Henrique. Não perceberam que a utopia disponível hoje para nós oferecermos ao povo, para nos diferenciarmos dos outros e dizermos nós somos de esquerda, ou nós somos utopistas, ou nós somos progressistas, era dizer, eu vou defender uma estratégia que necessita de anos para chegar a todos os brasileiros, mas por essa estratégia, ao final, nós vamos estar entre os melhores países do mundo em educação, hoje nós estamos nos piores, e o filho do pobre vai ter a mesma educação do filho do rico. Veja mais uma diferença aqui com a tradição da esquerda. A esquerda tradicional, de vez em quando eu ouço alguém me dizer, eu não quero o filho do pobre na mesma escola do filho do rico, eu quero que não tenha pobre nem rico. É assim que a esquerda ainda pensa. Não, eu acho que a gente tem que ter a escola igual. E aí, pelo mérito, a gente vê quem é que se destaca e evolui. Mas nós temos, a meu ver, na utopia, que eu imagino, definir um piso social que ninguém fique abaixo. Se for preciso, com renda, transferência de renda. Todo mundo tem que ter o que comer, todo mundo tem que ter o que vestir, todo mundo tem que ter um lugarzinho onde morar com água potável, coleta de lixo e esgoto. E aqui em cima, um teto ecológico. Ninguém poder consumir o que destrói a natureza. Tem que consumir aquilo que a natureza se renova. Por isso é capaz de não dar para continuar tendo carro com combustível fóssil. Proibir. Como a China está fazendo e a França está tentando. Essa seria a utopia. E no meio aqui, uma escada.
uma escada que permita alguém sair do piso até o teto. Essa escada exige apenas duas coisas iguais para todos: educação e saúde. Para mim, essa é a diferença que a esquerda moderna tem que entender. A desigualdade de renda, a desigualdade de consumo, não é uma questão moral, é uma questão de eficiência. Agora, a desigualdade em viver mais ou viver menos porque tem médico, poder estudar mais ou estudar menos porque tem dinheiro, essa é imoral. Isso não é desigualdade, é imoralidade. Isso é quem tem que corrigir. Nós ficamos 26 anos no poder e não percebemos isso. A Coreia do Sul percebeu nos anos 60 e investiu nisso. Esse foi um dos erros para mim, foi não ter tido uma utopia. E a utopia não é... Você está avançando. É isso que você chama de utopia educacional, é isso? Eu tenho chamado de educacionista. Aliás, eu esqueci de perguntar. Quando eu botei educador, você não bote educador, bote educacionista. Eu vou mostrar. Um cientista descobre a vacina. Ele é um cientista, biólogo ou o que for. Mas não é ele que espalha a vacina para todo o país. Não é. Aí é um sanitarista. Então, existe o educador que diz como é que deve ser a sala de aula. O educacionista que diz como é que todas as salas de aulas devem fazer. Vai ter ar-condicionado, não vai ter ar-condicionado, vai ser grande, vai ser pequena. Então, o educacionista é o político da educação. O educador é o técnico da educação. O Brasil tem alguns dos melhores educadores do mundo, como Paulo Freire, respeitado no mundo inteiro, e uma das piores educações do mundo. Por quê? Porque não teve educacionistas com sucesso. Os educacionistas nós tivemos, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, educadores e educacionistas, eles não conseguiram ter o sucesso de fazer com que a educação chegasse a todos com a mesma qualidade. Eu hoje me considero mais um educacionista do que um educador, embora eu sou um educador, mas eu sou um educacionista. Eu faço a política da educação chegar a ser a melhor do mundo, das melhores, não a melhor, das melhores do mundo, e repito, é bom repetir isso, o filho do pobre na mesma escola que o filho do rico. Eu conheci um embaixador sueco aqui no Brasil, e olha, já faz uns 30 anos disso, Christian, lembro o nome dele. E ele dizia, na minha escola, eu estudei com... Eu sou filho de um oficial da Marinha, estudei com o filho do motorista de um caminhão Volvo e o filho do vice-presidente da Volvo. Os três estudavam ali, não tinha diferença. Agora, um virou embaixador, os outros dois eu não sei. Um deles eu vi o filho do príncipe herdeiro da Dinamarca indo para a escola no primeiro dia. Estava no jornal a foto. Escola pública, igual a todos. E aqui vou dar uma radicalizada, mas é um projeto que eu deixei no Senado. A esquerda nunca radicalizou naquilo que deveria. Nós deveríamos ter feito um projeto, eu pelo menos deixei o meu, de que em 30 anos toda a escola no Brasil seja pública. Não tem mais por que ter escola privada. Agora eu diferencio público de estatal. Uma coisa pode ser privada e ter uma função pública. Na Finlândia. Finlândia tem escolas que têm dono, raras, mas tem. Agora, não cobra mensalidade, é o Estado que paga, não escolhe quem vai estudar ali, é o governo, o ministério que escolhe. O currículo é definido nacionalmente. O dono tem uma taxa de lucro, uma taxa de administração. É a maneira que eles encontram. Seria um sistema, só para entender melhor, quer dizer, as escolas privadas abririam vaga por bolsas pagas pelo Estado, é isso? É isso, só que essa não pode ser a regra geral. Porque se for a regra, não funciona. Tem 3 maneiras de fazer isso que eu defendo. Tem uma quarta também. Uma, a tal do voucher. O governo dá um valor para cada pai proporcional ao número de filhos. O Brasil precisa de 15 mil reais por aluno por ano, para ter uma escola boa. 15 mil. É menos do que as particulares cobram por.
Então, o governo dá. Isso não vai funcionar, porque quem tem dinheiro pega os 15 mil, põe mais 15 e põe numa escola melhor do que a dos outros. Uma outra, que é o que a maioria hoje defende, dos que trabalham com isso, é dar o dinheiro ao prefeito, é o Fundeb. Só que o Fundeb daqui a 3 anos vai chegar a 5 mil. Ou seja, é pouco ainda. Mas hoje, se você jogar mais do que isso, se perde. Hoje o sistema educacional brasileiro é tão ruim que se você soltar dinheiro no quintal de uma escola, vira lama, na primeira chuva. Então, você, pelo Fundeb, dá o dinheiro ao prefeito. E ele, na escola pública dele, ele põe aquele dinheiro. Não funciona. Porque a desigualdade entre as cidades não é só de dinheiro, de receita. É uma desigualdade de recursos humanos. Não vai encontrar os professores que precisam. De gestão. E a terceira seria a federalização. Ou seja, hoje o sistema é municipal. Você ir fechando esse sistema e abrindo outro federal. Aos poucos. Levaria uns 25, 30 anos para chegar ao Brasil inteiro. Eu sugiro que seja por cidade. Um quarto é isso com mais descentralização. É uma espécie de um sistema único, descentralizado, em que a União e os municípios trabalhariam juntos, que é mais complicado. Então, essas coisas nós não fizemos. Eu, como ministro, ainda comecei. Eu comecei em 19 cidades bem pequenininhas a ideia da federalização. Cidades com menos de 10 mil habitantes para baixo, porque era o que eu consegui dinheiro do próprio MEC, do próprio Ministério, porque o governo não ia dar dinheiro, até por uma coisa positiva. A gente tem que reconhecer que o governo Lula foi um governo responsável do ponto de vista fiscal. Então, além deles não dar prioridade, essa foi uma das razões. A outra, que também é um dos erros, é que o Lula quis dar valor à universidade, não à educação de base. Ele não quis trazer o problema da educação de base para o colo dele. Deixa isso com os prefeitos. É verdade que a maior parte do orçamento do Ministério da Educação é justamente para o ensino superior e não para... Claro, quase todo, quase todo. Para o ensino superior e para as escolas técnicas federais e outras federais. Isso assim, eu questionei isso do Ciro Gomes no projeto dele nacional, e no teu livro eu também não vi, eu acho que tem uma coisa meio europeia do ensino superior. A gente não é muito ruim no ensino técnico, que eu acho que a gente precisa muito mais, por exemplo, de técnicos de informática do que de engenheiro. Lógico. Mas você não tratou disso. Não, nos erros... Não. No livro dos erros? Não. Não. Mas na minha concepção de escola, no livro da época sobre educação e a solução, eu coloquei. Uhum. E eu proponho isso de duas maneiras. Uma são as escolas técnicas, como existe por aí mais. Mas tem outra que eu sugiro melhor. É todo o ensino médio, em vez de 3, ser de 4 anos. E todo menino ou menina sair com um ofício. Todo mundo sair. Pode ser, por exemplo, culinária. É um ofício hoje que tem um bom público. Falar muito bem um idioma estrangeiro. Ou seja, todo mundo tem que sair do ensino médio falando muito bem português e lendo e falando bem um outro idioma. Todo mundo. Isso deve ser uma regra. Dentro da estratégia. Não vai ser de uma hora para outra. Agora, alguns podem se especializar. Por tradução simultânea. Você pode sair de um curso médio com a base de ser tradutor simultâneo, saber bem inglês, ser intérprete. Tem muitas profissões. A minha ideia é essa, o ensino médio tem que ser de 4 anos e todo mundo sai com ofício. Além disso, algumas escolas técnicas de nível médio. Universidade, para todos, é uma mania que se criou no Brasil. Na Finlândia, que tem a melhor educação que se acha do mundo, uma das melhores, são poucos que vão para a universidade. Agora, vocês conversam com um garçom, ele fala 2, 3 idiomas, ele entende de vinho, você diz que é diabético, ele sabe se é a comida que você deve pedir para não ter um problema. A gente pode ter isso. Tem que fazer mais ensino técnico. Agora, por que fracassou a proposta da Dilma de fazer essas escolas técnicas por aí? Porque não cuidou do ensino fundamental, antes do médio. Então, criou uma escola técnica e o menino entrava lá, o adolescente, mas não sabia a regra de 3. Não sabia que um ângulo reto
é de 90 graus. E a água que ferve aos 100. Confundia tudo. Ensino fundamental. Bom, O nome diz, se o é nome se chama fundamental. fundamental, é fundamental. Então, é aí que tem. Então, o fundamental é o fundamental. O médio é importantíssimo. A universidade é como a seleção brasileira de futebol. A gente tem que ter aí os melhores. Agora, todos têm que ter a mesma chance de disputar os lugares. Nós inventamos uma outra saída. Não fizemos uma escola igual para todos, e aí começamos a criar mecanismos, como as cotas, que eu não sou contra, como emergência para quebrar essa maldição brasileira da cara da elite ser branca. A gente tem que mudar a cor da cara da elite. Então, a cota para negros tem essa justificativa circunstancial. O que eu sempre brigo com meus conhecidos do movimento negro é que eles não lutam pela erradicação do analfabetismo. A maior parte dos analfabetos brasileiros adultos são negros ou afrodescendentes. Eles não lutam. Eles só lutam para entrar na universidade. Eles não lutam para que a escola do negro e do branco, do pobre e do rico seja a mesma. E aí, cada um que dispute para ver qual é o melhor que entra. Então, por enquanto, está bom a cota, mas circunstancialmente, conjunturalmente. Um dia desse eu tive uma pega com um amigo meu do movimento negro, porque eu disse a ele, você acha que um rico negro, não tem muitos, mas tem alguns, aceita colocar o filho numa escola com pobres, seja branco ou seja negro? Não, não aceita. Então, por que a gente não briga que a escola seja igual? Quando eu digo igual, não é o mesmo currículo. Acho que tem que respeitar regiões, tem que respeitar certos valores diferentes, inclusive da família, mas igual na qualidade que forma o jovem. E se preocupar com a universidade do ponto de vista do conhecimento, da ciência, da tecnologia, do mérito, e não da promoção pessoal. O problema, eu estou falando muito, é que eu vejo dois tipos de universidade. E as esquerdas, as pessoas escolheram um. Existe uma universidade escada social para quem entra. E existe uma universidade alavanca do progresso para todos. Essa é que é importante. O que tem que a universidade fazer é formar um bom médico que atenda a todos. Não é ajudar alguém para virar médico para ficar rico. Você era favorável, acho que a gente conversou, ao serviço civil obrigatório, né? O cara, em vez de ir para o exército, o cara se formava em medicina, não era isso? Sou favorável, apresentei um projeto que não avançou, porque, em grande parte, a União Nacional dos Estudantes foi contra. A Associação de Docentes das Universidades ficou contra, porque ia sacrificar o formado. Da mesma maneira, eu não sei se você ouviu falar... que se beneficiou de uma universidade pública, muitas vezes. Claro, claro. E, além disso, isso ia ser bom para a formação dele. Da mesma maneira que eu apresentei um projeto que quem terminasse um mestrado ou doutorado iria fazer uma palestra, pelo menos uma, numa escola pública. Porque os nossos meninos nunca viram um cientista. É preciso ver, pegar no cientista, o cientista dizer o que ele faz. Se você não criar esse mito até, você não incentiva nossas crianças a quererem grandes ser cientistas. Também essas mesmas entidades corporativas não deixaram aprovar. E um erro das esquerdas, sobretudo o Partido dos Trabalhadores. Foram os parlamentares e o governo que não deixaram isso passar. E tem um terceiro, que é a ministra, eu cheguei aí a falar com ela. Aliás, eu nunca ia naqueles ministérios, fui nisso. Eu tenho um projeto que, para receber a Bolsa Família, que tinha a ver com a Bolsa Escola, que eu criei, que Fernando Henrique colocou no Brasil. Aí eu vou ter que fazer assim. Com a generosidade. Mas a Bolsa Escola, isso eu acho que era a grande diferença. Tinha uma porta de saída, né? E exigia o desempenho do aluno. Isso acabou, né? Pois bem, eu coloquei um projeto de lei que dizia o seguinte: para receber a Bolsa Família, já no governo do PT,
os pais terão que ir na escola do filho pelo menos uma vez por ano. Os deputados do PT não deixaram passar. A ministra daquele momento, da assistência social, que chama-se desenvolvimento social, mas é da assistência, não aceitou. Por quê? O que ela me disse quando eu fui lá? Ela disse, isso vai sacrificar os pobres, porque você não obriga os ricos a irem também na escola dos filhos. Eu digo, porque como eles pagam, eles já vão. E, além disso, eu não estou querendo proteger os ricos, quero proteger os pobres. E tem que ir na escola. Olha, os chineses inventaram uma coisa interessante. Comunistas, os chineses. Mas lá, os pais pagam uma coisinha assim de nada na escola pública. Não adianta quase nada do ponto de vista do financiamento. Eu perguntei, para que vocês cobram isso? É uma burocracia para receber esse dinheiro. Eles disseram, para os pais se sentirem que são patrões dos professores. Para que os pais se sentirem que têm força, ou que por aí usam a palavra empoderar aos pais. Nós precisamos empoderar os pais. Se os pais não vão à escola, a escola não fica boa. Não tem como. Pessoal, pode ser uma ou outra. A gente vai ter que abrir umas 3 lives. Populismo e corporativismo. Você cita como outros do grande problema. Aí eu já emendo. Corporativismo, na minha cabeça, vem sindicato. O sindicato representa a elite dos trabalhadores, né? Não é um país com 40% de trabalho informal. Fala aí, populismo e corporativismo. Vou falar, essa é outra coisa que eu me ponho, o livro todo eu me ponho dentro. Nós. Aliás, sou muito criticado. Os petistas dizem que nós não. Os culpados são os golpistas. Tiraram a Dilma. E muita gente do PSDB diz, nós não. Foi o PT que cometeu os erros. Eu me coloco nós. Nós não percebemos que durante um tempo, até os anos 60, sindicato estava ao lado do povo. Era uma coisa só. Povo e trabalhador. Com o avanço tecnológico, em que os trabalhadores passaram a ser especializados, o capitalista passou a pagar melhor aos trabalhadores especializados, senão a fábrica não funciona. Houve um distanciamento do trabalhador em relação ao povo. O povo ficou a massa excluída. O melhor exemplo é ver na África do Sul, o trabalhador branco e o povo negro na África do Sul. Não tinha uma unidade. Então, quebrou-se a unidade entre o trabalhador e o povo, ou povão, como se diz. Nós não entendemos. E passamos a prestigiar as corporações sindicais, e não o povo. Por isso que a esquerda fica ao lado do trabalhador estatal de um hospital que não trabalha, e não ao lado do doente que está na calçada sem ser atendido. A esquerda, ao longo de todo o tempo, reduziu a jornada de trabalho dos servidores do setor público, mesmo que sacrifique o povo. E aí está junto outra coisa. As esquerdas confundiram estatal com público. Não é o mesmo. Uma coisa pode ser do Estado e não servir ao público. E uma coisa pode ser privada e servir ao público. Eu não vou citar o nome, mas tem uma fundação de um banco privado no Brasil que, na última vez que eu vi, tinha 54 escolas. E eu conheço algumas. Excelentes escolas, gratuitas. É pública. É pública, mas tem um dono. A esquerda não percebe que isso é público. E percebe e diz que um hospital que não funciona bem, mas é do governo, é público. Não é público. O hospital ruim não é público. O hospital que não atende bem ao doente não é público. Pode ser do governo, mas não é público. Então a esquerda não entendeu isso. E, finalmente, o populismo, que é a grande tragédia, porque o populismo é intrinsecamente irresponsável. Ele não respeita limites de gastos, que ele quer atender imediatamente ao eleitorado. Por isso que eu acho que o teto de gastos não vai demorar muito no Brasil. Está surgindo uma aliança de Bolsonaro e PT para derrubar o teto. Bolsonaro ainda não tem coragem de dizer isso, acho que ele ainda não quer, porque ele percebe que isso seria uma tragédia econômica no primeiro momento. Mas, em geral, você
quebra o teto e a inflação não vem muito rápida no primeiro momento. Então, politicamente, você ganha voto. Só vai perder quando chegar lá para os 50%, 40%, quando chegar na Venezuela. Então, essa aliança populista entre esquerda e direita é uma das grandes causas da tragédia brasileira. Todo mundo, e eu também, temos admiração por Juscelino. Mas foi um erro aquela ideia de 50 anos em 5. Não podia dar certo crescer 50 anos em 5. Eu fui governador de Brasília. Moro em Brasília, passei quase toda a minha vida, 40 e tantos anos. Né? Saí de Recife, posterior, voltei para aqui. Tenho uma admiração para a cidade. Se tivesse a PEC do teto naquela época, ou não teriam feito Brasília, e era ruim, porque eu acho que foi positivo para internar, trazer coisa para o Centro-Oeste, mas ela teria sido feita com mais modéstia. Não teria esses prédios suntuosos, sobretudo do Congresso e da Justiça. Brasília teria sido algo mais de acordo com a realidade econômica do Brasil. Seria uma cidade mais tradicional. Era capaz até de, em vez de fazer uma cidade aqui, pegar uma das que já existiam aqui na época, como Planaltina, Braslândia, e ali ampliar, como os ingleses fizeram em Nova Delhi. Já existia Delhi, fizeram uma nova Delhi, que é uma cidade só. Mas essa ideia de que não tem limites do tesouro, que tem a ver também com o império, né? Porque no império o tesouro é do imperador, não é do povo. A República veio e manteve essa visão de que é ilimitado. E o populismo precisa disso. O populismo precisa da irresponsabilidade fiscal. O populismo não sobrevive com o PEC do teto. Então, nós não entendemos isso. E aí, meus colegas, eu sou economista, passei a vir como professor, mas muitos de nós não perceberam a importância do limite de gastos, porque, inclusive, o desenvolvimentismo dizia que era preciso inflação para poder financiar a infraestrutura. Ou seja, é preciso roubar o povo para fazer estradas. Por que não adia a estrada? Por que não faz um processo mais lento, mais sustentável? Eu vejo muita gente defender a sustentabilidade ecológica, mas não defende a sustentabilidade fiscal. A sustentabilidade fiscal é tão importante quanto a ecológica. Você gastar mais dinheiro do que arrecada é mesmo que tocar fogo numa floresta. Você está tocando fogo, porque não está, porque está se endividando, vai ter que pagar. Está emitindo título, vai pagar, ou está emitindo moeda, vai pagar com a inflação. É um dos erros. O populismo que ficou dentro das forças de esquerda. Ficou não, ainda está. A esquerda brasileira ainda continua populista. E a direita também. O populismo não tem ideologia, né? O capítulo que achei um dos mais interessantes. Desprezamos o espírito do tempo. Desprezamos esse mundo da informatização, da robótica, da inteligência artificial, dos limites ao crescimento, dos limites ecológicos que não vão permitir que a gente continue consumindo tanto. A gente tem inventado um padrão diferente do que o produto interno bruto. A própria palavra crescimento devia ter sido substituída por algo como evolução, como avanço, como melhoria. Eu vejo agora na epidemia as pessoas perguntando como é que a gente vai crescer depois da epidemia. E já está crescendo. Eu até dizia, depois da epidemia, vem a vacina, vai ficar tudo igual ao que era antes. Salva a lembrança daqueles que perderam seus entes queridos ou aqueles que sofreram a doença. Agora, em vez de perguntar como crescer, eu fiz um exercício, eu prefiro perguntar como melhorar sem crescer, mesmo que não cresça. Porque vai ser difícil crescer muito. Nós não temos capacidade de poupança, nós não passamos credibilidade no mundo lá fora para que venha capital em grande quantidade. Nós somos grandes demais para que capital externo dê o boom. Isso é fácil no Chile, que tem uma população muito menor. Então, o crescimento não vai ser muito grande, não vai haver milagre econômico.
sustentável muitos anos. Pode ter um ano, dois, não vai ter. Então, como é que a gente vai fazer? Continuar com a violência, com a corrupção, com a desigualdade? Não, tem jeito de melhorar, mesmo sem crescer. Esse exercício a gente não costuma fazer. Nós nos submetemos à ideia de que deixe vir o crescimento, que as coisas se arrumam. Não vai ser assim. Nem virá, e se vier, não se arrumam. Já tivemos períodos de grandes crescimento no Brasil, mas a concentração de renda não diminuiu. A pobreza diminuiu pouco, e só depois que veio o Plano Real. Aí uma coisa interessante, a estabilidade monetária, a esquerda ainda não descobriu, apesar de que na verdade, 3 ou 4 presidentes dos 5 cuidaram disso. O Itamar, porque o Plano Real foi dele. Fernando Henrique, porque foi o mentor. O Lula também teve responsabilidade fiscal. Aí a gente pula a Dilma, que não teve, e o Temer trouxe outra vez a responsabilidade fiscal. Por isso que eu acho que a grande coisa dos 26 anos da democracia progressista foi o Plano Real. O que mais, de fato? Vamos supor, a Bolsa Família e a Bolsa Escolar. Não. A melhor distribuição de renda Aqui, a melhor distribuição de renda é o fim da inflação, né? o fim da inflação e uma escola boa para todos. São essas duas coisas. Você já falou Se segurar isso por um tempo... Não, você já emendou para outro capítulo, que é exatamente permitimos o domínio da corrupção. Aí eu te pergunto, como parlamentar tanto tempo, mas ninguém via, assim, até dizem que a Lava Jato acabou tendo uma tendência política, mas como, digamos, as instituições se acostumaram com essa corrupção que todo mundo sabia que acontecia? Eu confesso que eu não sei. Eu só fiquei um ano no Ministério. Naquele ano, eu acho que ainda estava no grande período ainda da mística petista. Eu me lembro que o Natal de 2003, eu aproveitei aqueles dias parados e fiz uma carta para o Gushkin, que eu tenho até hoje, em que eu começava a alertar que estava sentindo, eu não via corrupção, mas eu via um acomodamento, eu via um afrouxamento, eu via uma curtição dos privilégios. Não esqueça que nesse período nosso da esquerda no poder aumentou o número de carro oficial. Devia ter acabado com o carro oficial. Bastava o presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente do Supremo, o resto não tome táxi, dirija seu carro. Pois bem, eu fiz uma carta que eu tenho guardada, em que eu começava a guardar, mas corrupção não via-se. Eu, pelo menos, não via. Quando surgiu o Petrolão, aí sim, aí começou-se a perceber que havia um tipo de corrupção. E eu pouco aí saí do PT. Mas aquela gravidade, sinceramente, eu acho que só quem estava muito por dentro que percebia. Eu acho que aí não dá para culpar, por exemplo, a militância do PT pela corrupção. Foram petistas, mas eu acho que não dava. É uma pergunta fundamental. Como é que isso não se percebia? Até porque os sinais exteriores existiam. Tá? Você começa a ver, vai para um jantar. Pelo vinho que se serve, você já sabe se tem ou não um risco de algum tipo, desculpa a palavra, de mutreta. Uhum. Mas é uma mutreta, muitas vezes, tolerada de que alguém dê um vinho de presente. Aí você tem que estar alerta de que ninguém dá um vinho caro de presente, senão achar que vai ganhar mais do que aquele vinho. Né? Mas até aí dava para você ver as pessoas se curtindo o luxo, vamos dizer, sem o espírito de austeridade. É outra coisa que a esquerda perdeu. Os comunistas tinham esse sentimento de austeridade. Austeridade passou a ser um nome feio, até porque é o neoliberalismo que fala em austeridade. Mas austeridade não é uma invenção da direita, é uma invenção nossa, até dos cristãos, se ser austero. Tem que ser austero na política. Nós nos acostumamos, inclusive, a medir se um prefeito é bom para a educação, se ele gasta muito. Eu lembro que o prefeito se orgulhava para mim, dizendo, estamos gastando 30% com a educação. Ele disse, qual é a taxa de analfabetismo?
Aí a taxa de analfabetismo era 12, 15. Eu digo, então vocês estão gastando mal. A gente tem que prestigiar quem faz muito gastando pouco. Estado tem que ser enxuto nos gastos. Estado tem que ter eficiência. Por que nós esquecemos isso? Porque nós não completamos de emprego. Aí eu não falo nem de corrupção no sentido de receber o dinheiro, mas no sentido de emprego, de empreguismo, e o povo que paga. Mas eu acho que um dos grandes erros do T24 foi se locupletar. E locupletar-se pegando dinheiro de corrupção. E é isso que está. O maior preço hoje para a esquerda voltar ao poder não é não pedir desculpas, não é não reconhecer os erros, não é não ter um projeto. É o carimbo da corrupção. Essa que é a grande tragédia que ficou. Você acabou avançando, já tratamos de alguns outros, já pulamos do capítulo 4, já tratou do 11, mas tem um aqui que eu acho extremamente delicado, que é esse: fechamos os olhos aos crimes durante a ditadura. Aí eu já emendo, como repórter de política, que eu sempre comento que com a chegada da democracia, a gente mudou de regime, mas não mudou de sistema. As empreiteiras que atendiam a ditadura continuam atendendo a democracia. Agora, como é que você imagina? Não haveria anistia? Você acha que os militares aceitariam a redemocratização sem anistia? É isso que você estava falando? Deixa eu dizer que eu coloco esse erro e estou convencido dele, mas eu próprio sempre achei que a anistia tinha que ser respeitada e que a anistia foi para todos. Até porque a ditadura no Brasil não se degringolou. Foi um pacto. Eles teriam segurado mais 5 anos ali. Mas eu acho que foi um erro no seguinte sentido. Se você olhar os outros países onde houve ditadura, não só Chile, Argentina, Uruguai, mas Grécia, Turquia, todos esses países julgaram os crimes durante o regime da ditadura. Todos eles. E aí, aqueles pessoal não volta. Se a gente tivesse feito um julgamento, Bolsonaro não teria sido eleito. Eu sempre digo que a gente tem um Congresso que fica torturado e torturador um do lado do outro do Congresso. É verdade. Eu acho até que ele nunca esteve envolvido em tortura. Mas elogia tortura. Não estava falando sobre isso. Mas então, nós não fizemos. A África do Sul, por exemplo, fez uma coisa intermediária. Fez o julgamento, mas quem fosse na sessão e confessasse, eu cometi essa tortura, ficava solto. Mas ficava o carimbo, ficava a marca. Por que ninguém fala em eleição de um Bolsonaro no Chile, na Argentina, no Uruguai? Porque fizeram o julgamento. Mas lembre-se que no meu livro eu ponho que tinha que julgar também os crimes cometidos pela esquerda. Uhum. Teve atos terroristas raríssimos. Teve. Teve justiciamento. Matou-se embaixador. Houve sequestros. A gente tinha que ter dado transparência a tudo isso. Eu nem digo botar na cadeia ou não. Tinha que ter tido. O mais que a gente fez, graças a, eu acho que o cardeal lá de São Paulo, Dom Evaristo, foi o livro Tortura Nunca Mais. Uhum. A única coisa que a gente fez foi um livro. E uma coisa que eu acho que a gente não deveria ter feito, muitos que vão ouvir não vão gostar, eu acho que não tinha que ter pago indenização como condecoração por quem dedicou a sua vida a uma luta heróica. Tinha sim que dar para quem ficou paralítico, quem teve traumas terríveis. Aí não é nem uma indenização, aí é um atendimento social. Agora, a pessoa que lutou, teve uma prisão como consequência da sua luta, ser indenizado, foi uma maneira de passar a mão na cabeça. A gente paga vocês e vocês não julgam a gente. Isso não foi bom para a história do Brasil. Estou convencido. E olhe que eu sempre defendi esse arranjo entre os militares
e os civis. Nunca defendi antes. Antes eu defendia, sim, a anistia geral. Hoje eu estou convencido que essa anistia tão ampla geral, da maneira como ela foi feita, ela não foi boa para a consciência política brasileira. Eu acho que é um ponto muito delicado, mas acho importante. Agora, tem um que eu tive uma certa dificuldade de entender. Politizamos os valores morais. Não é obrigação do Estado a garantia dos direitos humanos, ou eu entendi mal? O que é politização de valores morais? Vou dizer, para mim, em vez de politização dos valores, a gente tem que ter educação dos valores. Em vez de colocar uma lei dizendo que tem que haver tolerância, a gente tem que formar uma geração tolerante. Você colocar leis, você termina fazendo mais rápido do que a consciência da população. Olha que eu sou totalmente favorável a, por exemplo, casamento gay. Claro, duas pessoas querem estar juntas, duas pessoas se amam, eu quero lá saber qual é o sexo deles. Eu quero proibir é ódio, não amor. Agora, mais importante do que fazer uma lei dizendo isso, era ter toda criança na escola estudando isso. O racismo tem que ter medidas duras contra o racismo, mas mais importante que isso é ter todo mundo na escola estudando para não ser racista. Então, são leis corretas, mas que foram feitas de uma maneira mais rápida para não investir na educação. Nós não investimos na educação de construir uma população tolerante. Aí sabe o que acontece? Pode vir um governo aí e provocar um retrocesso. Porque vai ser um retrocesso se essas coisas mudarem. Talvez até a melhor maneira de dizer é, está bem que tem a lei, mas tem que investir na educação também. Tem que mudar a cabeça mais do que a lei. Nós não mexemos na cabeça. Aliás, não em relação a esse assunto. Há muito tempo atrás eu li do Frei Beto, ele dizendo que nós nos preocupamos em colocar os pobres no supermercado e não nos preocupamos em mexer na consciência política dos pobres. Foi Frei Beto que falou isso. Eu acho que é uma coisa muito delicada, porque é justamente a tua área. Abrimos mão do pensamento universitário crítico. Aí eu já emendo. Até uma vez, quando a gente fez um projeto, quando eu trabalhava na Globo Universidade, aí o pessoal do Cacete e Planeta, o que é isso? Não, é uma coisa para tratar do mundo acadêmico. Aí ou é mundo ou é acadêmico. Quando você fala do pensamento universitário, quer dizer, a universidade se fecharam, o que é isso? As universidades foram muito prestigiadas no governo desse período. Eu preciso lembrar isso. O governo não deu prioridade, nossos governos, à educação de base. O Lula mesmo, quando me telefonou para dizer que ia me tirar do ministério, disse: eu quero um ministro que se dedique mais ao ensino superior. Porque eu tinha duas metas, era a erradicação do analfabetismo de adultos, que eu achava que em 5 anos a gente podia conseguir baixar para 1%, 2%. E começamos. Fizemos um grande programa chamado Brasil Alfabetizado. E o início de assumir a educação de base pelo governo federal, que começamos em 29 cidades com um programa chamado Escola Ideal. E eu consegui achar, o Lula quase se convence de dividir o ministério, criar um ministério só para educação de base. E as universidades irem para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, me lembro. Ou criar se tivesse poucos ministérios. Mas houve muita pressão das corporações que achavam que com isso ia tirar dinheiro das universidades. Ele não aceitou. Não existe Ministério da Educação no Brasil. É Ministério do Ensino Superior. Ministro só pensa em Enem, porque é para entrar na universidade. Quando Paulo Renato criou o Enem era só para medir o ensino médio. Depois ele virou o mecanismo de ingresso, que eu acho uma boa coisa. Aliás, eu criei aqui no Distrito Federal o sistema das crianças, dos jovens entrarem na UNB,
com 3 provas ao longo dos 3 anos do ensino médio, que é um Enem de 3 provas, né? Então, eu sou favorável a isso. Mas só o povo, a população, a mídia só descobriu o Enem quando ele virou um instrumento de entrada na universidade. Quando era um instrumento de avaliação do ensino médio, ninguém ligava. Mas voltando então, o governo Lula, com a sensibilidade política que ele tem, e que todo mundo comemora quando o filho entra no superior, ninguém comemora quando termina o ensino médio, de qualidade, ele investiu em universidade, muito. Quase que dobrou o número de alunos, teve um programa de construção, e isso acomodou a universidade. A universidade não foi crítica ao governo. Eu digo crítica no sentido positivo. Crítica não é só na agressão, é na reflexão. Vou dar um exemplo. A minha universidade, onde eu fiquei quase 40 anos, sou professor emérito, não fez um gesto contra um estádio absurdo que tem em Brasília, que custou 2 bilhões, numa cidade que não tem time de futebol praticamente. Você sabe que só teve nesse tempo todo uns 3 ou 4 jogos ali. É um elefante doente, branco, doente, ruim. A universidade nunca fez uma crítica ao excesso de gastos com os estádios, desperdícios. Eu nem falo na corrupção, que provavelmente não se sabia. Não houve crítica. Por exemplo, um dos erros que você falou, não entendemos o espírito do tempo. Era na universidade que devia ter surgido isso. Era na universidade que devia ter surgido a crítica à irresponsabilidade fiscal. A universidade ficou muda durante esse período. Mas eu estou fazendo, do PT. mas eu estou fazendo um questionamento ainda maior que não é meu. É assim, ela, além de não ter sido crítica para fora, ela começou a fazer criação de conhecimento para si mesma. Ela não teve um papel de disseminação do conhecimento, né, nesse aspecto da brincadeira do mundo acadêmico. Você concorda? Concordo totalmente, mas aí não dá para dizer que foi um erro do governo. Aí é um erro da cultura universitária. A universidade disso que eu queria tratar. A universidade tem medo do mundo externo. Tem universidade que não aceita receber doação de empresários. Não aceita. Que é um absurdo, né? Você devia aceitar, desde que ele não impõe as coisas. Embora eu acho que se ele quiser colocar o nome da biblioteca, é o nome do pai, tudo bem. Mas vamos supor que nem isso aceite. Porque talvez o pai não tenha sido uma boa figura. Mas por que não aceitar dinheiro? Tem empresário brasileiro que não coloca dinheiro em universidade do Brasil e coloca lá fora no exterior. Eu perguntei a um deles. Por quê? Aí não foi culpa da universidade, não. Ele disse que se eu colocar dinheiro na universidade brasileira, a Receita Federal vai me colocar na lista de suspeitos. Então, o Midley, em dívida, tentou doar os livros dele. O Fernando Henrique teve que criar uma legislação especial para ele não ser taxado da doação dos livros que ele ia dar, se não me engano, para a USP, se não me engano. Eu já fui lá, é um belo centro que ele criou, uma bela biblioteca, onde agora estão os livros. Ele ia ser punido pela doação dos livros. Então, voltando. Essa aí é um defeito mais antigo das universidades, esse isolamento. Eu até digo que, em vez de autonomia, a gente defende o autismo das universidades, o isolamento. Né? Isso aí é um defeito da instituição universitária. E se continuar assim, sabe o que vai acontecer? Vai acabar. Vai acontecer com as universidades o que aconteceu com os conventos na Idade Média. Os conventos ficaram fechados nos dogmas, e aí o mundo começou a evoluir com o Renascimento, aí surgiram as universidades na Europa. E também no mundo árabe, que já tinha algumas. Hoje, as universidades podem ter esse destino, até porque hoje o ensino já pode ser feito sem passar por ela. Hoje o ensino pode ser feito à distância. Hoje você aprende sem ir lá. Algumas universidades americanas, já os cursos são à distância. Então, as universidades correm o risco de desaparecerem como entidades fundamentais. Não vão fechar, mas vão ficar irrelevantes, se não souberem se reciclar.
Você fala, Esse é um grande desafio. voltando ao livro, prisioneiro das siglas partidárias. Aí eu já de novo, eu dando o pitaco. Mas como sigla partidária, a gente não tem partidos, a gente tem cartórios. E você mesmo, quantos partidos você vamos lá, acho que você começou do PT, depois você foi para o PDT e agora você está no... TPS, que já mudou de nome. Não, na origem era partidão, né? Na origem era o PCB. PCB, PPS, agora é cidadania, não é isso? Cidadania. É assim, mas por que precisa de sigla partidária? Nós não temos partidos. E como é que eu chamei? Você mesmo disse, eu não chamei partidos, chamei siglas. Siglas partidárias, está certo. Não tem partido. Eu, às vezes, chamo até que são clubes eleitorais. Nossos partidos, com nossas siglas, são clubes eleitorais. As pessoas entram para disputar a eleição. Por quê? Porque não tem as duas coisas que um partido precisa ter. Um programa que unifique todos deles e alguns códigos éticos que unifiquem todos eles. Mas se você pega qualquer partido no Brasil, tem pessoas com códigos éticos diferentes e com propostas completamente diferentes. O PCdoB, que tem o nome comunista, tem pessoas lá dentro que pensam diametralmente opostas a outras. Eu cito esse, que poderia ser um partido com mais homogeneidade. Os outros, então, eu sou de um, né? Você citou. Ali dentro tem todo tipo de gente. Não tem uma unidade, não tem uma homogeneidade. E eu até defendo que haja discordâncias, mas tem que ter um mínimo de homogeneidade. Tem tão pouca homogeneidade que tem dezenas de partidos. Se fosse homogêneos, não tinha mais de 5. Porque a imaginação política não consegue ter mais de 5 concepções diferentes de projeto de Brasil e de valores morais. Não deve ter mais de 5. Mas a gente tem o quê? 35, 40 partidos? Porque cada aí tem que ter 30 ministérios para cada um, para o presidente ter base parlamentar. Aliás, eu acho que saindo do livro, vê se você concorda comigo, você sabe que a Constituição de 88, a reforma, não foi constituinte, tanto o Covas e o Jobim, eles prepararam para o parlamentarismo. Chegou na hora H, o Sarney conseguiu manter o presidencialismo. Emenda as duas coisas. Uma boa saída não seria duas coisas. A cláusula de barreira, que eu defendo, mudar o nome para cláusula de acesso, que eu defendo desde que eu fui repórter em Brasília, e a questão do parlamentarismo. Você não acha que são dois mecanismos importantes? Eu sempre fui presidencialista, talvez até pela influência que eu tinha do Brizola, do Miguel Arraes. Eu achava que o parlamentarismo não dá segurança para você exercer o governo por algum tempo. Hoje eu começo a achar que, de fato, sobretudo depois de 2 impeachments, eu começo a achar que o parlamentarismo permitiria não passar por esses traumas. A gente muda o primeiro-ministro. Pronto, ninguém é golpista. Mas, quando fazer isso com o caos partidário? Alguns dizem que se houvesse parlamentarismo, os partidos seriam reduzidos. Não, por isso que eu falei na cláusula de barreira. A cláusula de barreira, a cláusula de barreira finalmente chegou, né? Vamos ver como vai ser. Eu temo que o Brasil, com essas flexibilidades, tanto vai furar o teto de gasto, como vai furar a cláusula de barreira. Vai encontrar algumas formas. Eu temo isso, mas eu acho importante que haja. Veja bem, eu defendo a absoluta liberdade ideológica. Aí você cria o partido que você quiser, mas não fica no Congresso. Na Europa é assim. Você pode ter o partido. O partido existe, não é proibido. A cláusula de barreira não impede os Estados Unidos têm um partido comunista. Você não impede o partido. Agora, você não deixa ele entrar no Congresso se ele não tiver uma representatividade mínima. Estamos quase terminando e, pelo visto, passamos de 1 hora e não cortaram. Vamos em frente. Eu adorei esse. Acreditamos em nossas próprias narrativas. Eu acho que esse foi um erro. Por exemplo, aquela ideia colocou 30 milhões de pessoas na classe média. Não era verdade. Mesmo que a classe média no Brasil seja 1,5 salário,
que é baixo demais, mas não deu para ter isso. O que poderia dizer? Tiramos o Brasil do mapa da fome. Mesmo assim, tinha que dizer conjunturalmente, porque na estrutura não. Tanto que está voltando. Basta vir inflação que a fome volta. Volta. Porque a gente não fez reforma estrutural. Antigamente seria a reforma agrária, para que as pessoas pudessem plantar e comer na sua terra. Hoje não dá mais, porque a produção agrícola hoje já não é mais em pequenas propriedades, embora em alguns lugares ainda justifique. Então não fizemos uma reforma estrutural, acreditamos nisso. Fizemos um programa chamado Ciência Sem Fronteiras e dissemos que isso ia criar o desenvolvimento tecnológico científico. De jeito nenhum. Ninguém cria desenvolvimento científico mandando uma pessoa ficar 2, 3 meses, 6 meses na Europa, sem falar o idioma. É um investimento ruim? Não. Se você tem dinheiro sobrando, mandar uma pessoa ir para Paris é bom. Vai visitar museu, vai ver que o metrô funciona, mas não vai trazer desenvolvimento. Eu acho que dá para ver que não trouxe desenvolvimento. Aumentamos o número de alunos na universidade. É verdade, mas é uma narrativa falsa dizer que essas pessoas adquiriram um diploma que vai permitir desempenhar uma tarefa de alta qualificação. Não é. 50% dos jovens que estudam engenharia abandonam antes da formatura. Então, uma porção de narrativas que foram sendo criadas, que eram corretas do ponto de vista publicitário, mas acreditaram nelas. E acharam que tinham resolvido os problemas do Brasil. E não resolveram. Os problemas estão aí. Eu tenho dito muito que todo mundo fala, e eu acho que quanto mais criticar o Bolsonaro, ainda é pouco. Mas a situação ruim da educação já estava antes dele. Quando a gente saiu, deixou 100 milhões sem esgoto. Não foi Bolsonaro, não. 35 milhões sem água encanada em casa. Não foi ele. E por aí você vai mostrando. Ele é péssimo. Mas a gente não deixou um paraíso depois de ficar 26 anos no poder, não. E tentamos vender narrativas falsas, em que acreditamos nela. O que eu quero dizer com acreditamos na narrativa falsa é que perdemos o senso crítico. Aí perdemos a capacidade de autocrítica. E aí não reconhecemos os erros. Aí não acertamos daqui para frente. Então foi um erro grave acreditar nas falsas narrativas, que eu nem sei se fomos nós próprios que criamos ou se não foram os marqueteiros. Eu acho que esse erro a gente tem que botar na conta do Duda Mendonça. É inacreditável, no título em inglês, como a esquerda elegeu a direita no Brasil, e a gente chegando daqui a pouco nas eleições e ver que vai repetir o mesmo erro da incapacidade de uma unidade no fundamental. Sempre falo que os comunistas diziam, no fundamental a gente concorda, então depois a gente resolve as diferenças depois. Não consegue unidade. Essa autocrítica é mais grave, porque acho que a primeira autocrítica seria pela unidade, né? Concorda? Não consegue. Concordo. Eu tenho a impressão que 2022 vai ser Bolsonaro e PT no segundo turno. Porque eu não vejo caminhando para ter um programa comum que unifique eu não gosto de chamar o centro, não. Os não extremos. Não vejo. E, além disso, eu não vejo como escolher um dos nomes. Quem é que vai abrir para o outro? Baseado em que critério? Então, nós já temos uns 5 candidatos desse bloco. Aí os que estão no extremo... Desculpe, o pior é que é tão simples, né? Você faz um teste, uma pesquisa, vê quem está mais bem colocado e os outros vão juntos, né? Mas é a vaidade que acaba prevalecendo, né? Não sei. É porque em momentos de extremos, o segundo turno é um desastre. O segundo turno é uma grande invenção. Você tem a chance de votar no primeiro turno em quem é mais próximo e no segundo turno em quem é menos distante. É uma maravilha isso. Mas quando o mundo está polarizado, um país, os extremos conseguem 20%, 25%. Se os não extremos se dividem, nenhum deles chega no segundo turno. E nós estamos caminhando para isso. Essa eleição municipal está mostrando que não é tanto quanto eu digo, né?
os extremos não estão chegando no segundo turno nessas eleições municipais. São Paulo, Rio, mesmo Recife, não está. Então, o que eu estou dizendo em relação a 22 não é o que a gente está vendo hoje, agora, nas eleições municipais. Mas as nacionais, eu creio que não vai dar tempo de surgirem nomes que empolguem. Chegamos no último capítulo, que, na verdade, foi uma das primeiras expressões que você usou no início da entrevista e que, peço, como se diz na advocacia vênia, eu acho que é uma desculpa esfarrapada a questão do outrismo, que você fala, né? Outrismo. Acho que o eleitorado só foi para o outro porque não estava satisfeito. Sim, então, então não é uma desculpa esfarrapada, é uma constatação. Nós erramos tanto, nos indispomos tanto como eleitor, culpa nossa, que o eleitor disse, eu quero outra coisa, eu quero outro. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com o Whitson no Rio, foi isso que aconteceu com o presidente, foi isso que aconteceu em muitos lugares. E o povo tinha razão de estar nesse descontentamento. Então, não é uma desculpa esfarrapada, eu acho que é uma constatação. Ou seja, o fato do povo preferir o outrismo não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Finalmente, eu queria, que eu deixei para o final, que você fizesse, como professor educacionista, uma análise da conjuntura, que eu acho que não tem como a gente não terminar com isso, e como você vê uma possibilidade de sair dessa situação que nós chegamos, assim, no sentido de voltar a ter progressistas, reformas, conjuntura e futuro. Eu tenho a impressão que a saída não vai ser da conjuntura imediata, vai demorar muito tempo. Eu tenho a impressão que nós vamos continuar alguns bons anos nessa perplexidade por falta de um projeto que empolgue o Brasil. Nós não temos filósofos formulando isso e nem estadista traduzindo isso. Quando o Juscelino chega, ele foi o estadista que traduziu a ideia da industrialização, a ideia de internalizar o Brasil ocupando o território. Mas havia uma quantidade de filósofos. Filósofos que eu digo tipo Celso Furtado, tipo Caio Prado, mais à esquerda, tipo Roberto Campos, pela direita. Havia. Hoje nós não temos, e não é só o Brasil, está havendo uma escassez disso no mundo. E, além disso, nós ficamos muito politiquinhos, nós todos, não estadistas. Sem estadistas nem filosofia, a população não vai ter em quem votar para tirar a gente dessa situação. Então, eu sou pessimista no curto prazo. Agora, em algum momento, o Brasil vai se encontrar. Eu estou trabalhando muito a ideia, que todos acham que é maluquice, do terceiro centenário. O Brasil, daqui a 2 anos, vai comemorar o seu segundo centenário. Ou seja, vamos começar o terceiro. Parece maluquice, num momento desse, a gente pensar as décadas seguintes. Mas hoje está na hora de começar a pensar o que a gente quer para o Brasil a partir de 2022. Não por causa da eleição, mas por causa do centenário. Mas vai demorar. Eu não vejo alternativas de curto prazo no Brasil. De repente, pode acontecer, é uma surpresa. Mas eu hoje não vejo. Sou otimista, sou no longo prazo. Até porque, nos 2 centenários que nós tivemos, que deixamos persistência da pobreza, concentração de renda, 12 milhões de pessoas que não conhecem a bandeira, porque não sabem ler ordem e progresso. Mas integramos um território imenso, falamos um só idioma, temos uma rede de comunicação integrada, temos redes de estradas, que, apesar dos buracos, funcionam, e apesar de ter abandonado o trem e os rios, mas funciona. Temos 8 milhões na universidade que não está boa, mas pelo menos as pessoas estão aí. A educação é um desastre, mas conseguimos que quase todos sejam matriculados, né? 30 anos atrás, 20% não estava matriculado na educação de base. Hoje só tem 3% que não está. Estou falando do fundamental. Quando chega no ensino médio, aí já diminui. Até porque é um erro
como eu estou falando em matrícula. A gente tem que falar não matrícula apenas, é frequência, é permanência até o final do ensino. Então, nós fizemos. O Brasil não é um país que desperdiçou totalmente, mas não aproveitou. Uma coisa é desperdiçar, a outra coisa é não aproveitar. Não aproveitamos os recursos, especialmente esse recurso aqui dos 200 milhões, e que hoje é o grande recurso. Não é mais o petróleo. A riqueza hoje não é mais o petróleo. Não é mais a terra para a agricultura. Não é. A gente está ganhando com isso, mas é circunstancial. A qualquer momento, os chineses vão produzir soja na Sibéria. Ou então, que não na Sibéria, na África, metade do caminho. Eu converso isso com os donos do agronegócio do Mato Grosso. Vocês deviam estar investindo para criar aqui, transformar isso no Silicon Valley, para serem produtores de alta tecnologia. Porque lembre-se que o Norte tinha dinheiro sobrando. Tem aquele famoso filme, não me lembro o nome, em que um cara dá champanhe ao cavalo da carruagem. Esqueci agora. E, de repente, aquilo acabou. Pois bem, nós não estamos trabalhando o grande recurso do futuro. No médio prazo, o Brasil vai se encontrar. No curto prazo, não. E, nisso, eu creio que a gente vai regredir do ponto de vista das nações do mundo. Faz 10, 15 anos, e o PT diz que foi o Lula, mas não, foi o Brasil, em uma série de circunstâncias. O Brasil estava na terceira divisão das nações. Tinha Estados Unidos, União Soviética, depois vinha Europa, e a gente estava ali disputando a terceira divisão. Hoje a gente deve estar na quinta divisão. Até porque a China entrou, a Coreia do Sul, o Chile quase que está dentro, acima, como influência, como essa palavra, eu vou usar a palavra ator no mundo. Hoje usa muito player. Né? Nós não fazemos parte dos players mundiais hoje. E o Bolsonaro complicou muito. Fernando Henrique e Lula conseguiram. Eu acho que foi o grande momento, o auge do prestígio do Brasil no mundo, foi o Fernando Henrique com Lampreia e o Lula com o Celso Amorim. Depois caiu a Dilma e o Bolsonaro deixa a gente numa situação de desastre. Mas não é só o Bolsonaro, é a realidade. Até porque, e aí eu ia dizer que concluo, mas se você quiser eu continuo, nós, e aí a esquerda é culpada disso, e os economistas, meus colegas, nós não percebemos que hoje são dois grandes recursos, cérebro e confiabilidade. Quando eu comecei a estudar economia, eram 3 fatores: capital, terra e trabalho. Depois botou-se know-how, chamava assim, tecnologia. Depois vem inovação. Eu acho que hoje é educação, de uma maneira geral, taxista falar inglês, não é só o know-how, é educação e confiabilidade. Por isso que a estabilidade monetária é importante. Por isso que a manutenção das leis é importante. O Brasil não é um país confiável hoje. Não só por causa de Bolsonaro. É pior por causa de Bolsonaro. Mas não é confiável. E aí nós vamos perder a chance de receber capital, de receber injeções, até de conhecimento também. Por isso, sou pessimista no curto prazo. Mas no longo prazo nós temos condições, até porque temos 200 milhões de cérebros sem educação. Nós podemos dar educação a eles. Tá bom, Cristóvão, agradeço. Independentemente da sua tendência, você é uma pessoa que eu acho que faz falta na vida pública. E você vai voltar, você imagina voltar a ser candidato? Hoje eu não penso nisso de jeito nenhum. Primeiro, eu estou com 76 anos. Eu tenho o direito de curtir os últimos anos sem aquelas agendas malucas. Segundo, porque eu estou muito feliz da vida escrevendo, lendo muito. Então, hoje eu não penso. Mas a gente não sabe o que acontece, não sabe o que vai passar. Mas hoje eu não penso e nem estou trabalhando para isso. Como você mesmo se definiu, independentemente de declaração de voto, acho que sempre falta um polemista como você na vida pública. Agradeço muito
pela entrevista e recomendo a todos, gostando ou não do voto dele do impeachment, que leiam o Porquê Falhamos, volto a preferir o título em inglês, Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Muito obrigado, Cristóvão. Até a próxima. Eu que agradeço a você. Eu só complemento. Leiam e critiquem. Vamos descobrir o que é que não está bom. Está bem, gente? Grande abraço. Muito bom estar contigo outra vez, depois de muitos anos. Pois é, né? Desde a reitoria. Você lembra quando você chegou num debate de presidente? Agora vou ter que falar, num debate de presidente, numa campanha, que de todos os candidatos, você era o único sem gravata. Aí, quando a sua assessoria viu isso, aí eu tenho que confessar que eu mandei lá na seção de departamento de figurinos da Globo para arrumar uma gravata para você. Eu tenho essa gravata guardada. Você me eu deu. tenho essa gravata. Você faz um elogio da educação, mas aí eu achei por bem mandar para você que a gravata. Que a Globo não tenta agora me cobrar a gravata, mas você levou ela. Eu quis lhe devolver a gravata e você me deu. Bom, então. Muito bom estar com você. Muito bom estar contigo, viu? Muito bom mesmo. Um abração. Mais vezes. Um abração. Tchau. Grande abraço.